Louvado seja Deus. Que a paz do Senhor seja com todos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado, irmã. Peço que vocês coloquem-se em pé, por gentileza. Para que possamos ler a palavra do Senhor, escrita no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 7 a 13. É o texto que nós estaremos lendo nesta manhã. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens com o tema Ouça a Voz do Espírito. O propósito desta série de mensagens é a busca por um despertamento espiritual com base na mensagem enviada às igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos abordar o tema Confie nas promessas infalíveis, com base nesse texto de Apocalipse 3, 7 a 13, que é a carta endereçada à igreja de Filadélfia. E o texto diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, mediante esta palavra, nós te agradecemos pela oportunidade e privilégio de recebermos nesta manhã a tua mensagem, meu Deus. Continue abençoando a vida de todos os teus filhos, os que aqui estão, aqueles que acompanham este culto por meio da transmissão, que a tua bênção seja plena sobre cada um. Senhor, esteja conosco aqui, meu Pai, fale conosco nesta hora. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o teu nome. Fiquem à vontade para tomarem os vossos assentos. Dentre as igrejas que nós mencionamos até agora, nessa série, apenas a igreja de Esmirna, que nós já mencionamos, já pregamos sobre ela, e também a igreja de Filadélfia, que é a igreja que nós vamos abordar hoje, somente essas duas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, não receberam repreensões de Jesus nas cartas. Essas duas foram as únicas que não receberam aquela palavra pesada, forte: tenho, porém, contra ti. Eles não ouviram essa palavra. As outras que nós analisamos receberam repreensões e elogios.
repreensões e elogios, mas as igrejas de Esmirna e de Filadélfia só receberam elogios. Só ouviram elogios e alertas, obviamente, mas não receberam repreensões da parte de Cristo. A igreja de Filadélfia, Jesus fez algumas promessas importantes e infalíveis. Por que infalíveis? Porque elas sempre vão se cumprir. As promessas de Cristo sempre vão se cumprir, por isso são infalíveis. As promessas que eu fizer poderão ser falíveis, porque eu não tenho controle sobre coisa alguma. Quando nós não temos controle sobre as situações, as nossas promessas, elas passam a se tornar passíveis de não se concretizar. Se eu prometer fazer uma visita a alguém, pode ser que a minha visita não ocorra, porque eu não sei como vai estar a minha saúde. Eu não sei que impedimentos ocorrerão no trajeto. Eu não tenho controle. Porque as promessas de Jesus são infalíveis. Porque Ele tem controle. Tem um controle do tempo, tem um controle da natureza, tem um controle da vida. Então, Ele pode dizer que as suas promessas são infalíveis. Então, as promessas que Jesus fez à igreja de Filadélfia são infalíveis. E temos algumas promessas aqui, as quais queremos abordar. Primeira promessa, uma promessa de oportunidade. Diz a primeira parte do versículo 8: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Primeira promessa está aqui. Oportunidade. A igreja de Filadélfia era uma igreja estratégica. A cidade de Filadélfia também era uma cidade estratégica. Uma igreja estratégica numa cidade que também era estratégica. A cidade de Filadélfia era estratégica porque estava situada na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. Estava situada justamente nas informações, as correspondências de natureza militar. E dentre muitas rotas que dispunham desse serviço, a cidade de Filadélfia ficava na rota principal. Então, essa cidade era muito estratégica porque ela estava situada no lugar mais estratégico, onde se planejava e se trabalhava para que as informações se disseminassem de modo rápido. Nesse lugar tão estratégico, Cristo enxergava para a sua igreja um cenário de oportunidade. Cristo colocou para a sua igreja uma porta aberta, não para divulgar a cultura grega, porque a cidade de Filadélfia, ela foi fundada com o propósito principal de divulgar a cultura grega, a cultura helênica. Mas Cristo colocou para a sua igreja uma porta aberta não para divulgar a cultura helênica, a cultura grega, mas para proclamar o evangelho da salvação. Nós podemos enxergar o nosso ambiente, o nosso local, como um ambiente estratégico. Talvez o bairro em que as nossas igrejas atuem sejam bairros estratégicos. As cidades talvez sejam cidades estratégicas para uma finalidade da própria cidade,
uma finalidade governamental, uma finalidade social. Mas precisamos entender que Cristo coloca a igreja em lugares estratégicos para que ela também seja estratégica, para que ela consiga desempenhar o seu papel, cumprir a sua missão. Então a igreja de Filadélfia foi posta ali, naquele lugar, para ser uma comunidade estratégica, para proclamar o evangelho da salvação. A igreja precisa agarrar as oportunidades para proclamar o evangelho. A igreja precisa ser estratégica em sua cultura, precisa ser estratégica em seu bairro. A igreja precisa ser estratégica em sua cidade para levar o pão da vida para uma sociedade faminta de Deus. Basta olharmos à nossa volta, ao nosso redor, o quão o mundo está carente, o quão o mundo está precisando de um pão de verdade que verdadeiramente mate a sua fome. Basta olharmos ao nosso redor, as pessoas agonizando por uma esperança, por uma saída, as pessoas querendo conhecer uma oportunidade para um propósito de vida. Por isso nós devemos ser estratégicos. Nós temos esse pão, nós temos como servir esse pão, nós temos como servir a água que o mundo precisa. Irmãos, e eu sei que Deus também nos tem colocado diante de nós aqui a igreja adventista da promessa, aqui em Vila Falque, em Mauá. Eu sei que Deus tem colocado uma porta aberta diante de nós também, uma oportunidade. Então, irmãos, vamos orar por isso. Vamos orar, vamos pedir a Deus sabedoria para aproveitarmos as oportunidades. Sabedoria para que usemos as boas oportunidades, as melhores estratégias para alcançarmos vidas para Jesus. Vamos orar para Deus, para que Ele nos dê sabedoria. De repente você já tem a oportunidade na sua mão. De repente nós já temos uma oportunidade em nossas mãos. Só nos resta entender que aquilo é uma oportunidade. Talvez o nosso encontro familiar seja uma grande oportunidade. Talvez o nosso encontro de amizades seja uma ótima oportunidade. Talvez o futebol das segundas seja uma oportunidade. Talvez a festa de aniversário seja uma oportunidade. Então, eu vos convido a orarmos, para que Deus nos dê sabedoria. Veja, eu não estou dizendo para você orar e perguntar para Deus se Ele quer que nós aproveitemos a oportunidade. Não, porque Ele quer. Se Ele colocou uma porta aberta diante de nós, é porque Ele quer que nós adentremos esta porta. Então a pergunta e a oração não deve ser: Senhor, Tu queres que eu use isso aqui como oportunidade? Não é essa a oração. Senhor, como eu posso usar isso aqui como uma oportunidade para a proclamação do Evangelho? Como essa situação pode ser uma porta aberta para que a igreja proclame a palavra e para que seja uma porta aberta para que as pessoas se acheguem diante de Ti e se arrependam e conheçam o único Deus verdadeiro em Jesus Cristo. Segunda promessa. Uma promessa de reconhecimento. Essa é uma promessa que Cristo faz também à igreja de Filadélfia. Diz o versículo 9: Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei.
A igreja de Filadélfia, tal como a igreja de Esmirna, eram perseguidas por judeus que diziam que os crentes não tinham parte na herança de Deus por não serem descendentes de Abraão, descendentes naturais, biológicos de Abraão. Eu sei que nós não somos como gentios, nós somos gentios, na carne nós somos gentios, nós não somos descendentes biológicos de Abraão, não somos. Entre nós tem irmãos que até possuem têm nomes de origem judaica. O meu filho tem um nome de origem judaica. Samuel é um nome de origem judaica. Esther é um nome de origem judaica. Ruth é um nome de origem judaica. Mas nós não somos, apesar de termos nomes de origem judaica, nós não somos, biologicamente falando, descendentes de Abraão. Mas nós somos, pela fé, descendentes de Abraão. Pela herança biológica, nós não temos direito à herança prometida aos descendentes de Abraão, mas pela fé em Jesus, nós somos participantes desta herança. Então, para eles, a salvação estava em suas tradições. A salvação para os judaizantes estava na sua descendência, ou no privilégio que eles achavam que tinham de serem descendentes de Abraão. Mas para os crentes, a salvação não está no fato de sermos descendentes de Abraão, embora pela fé o sejamos. A salvação para os crentes está em Jesus, está no Messias, está no Filho de Deus. Os adversários reconhecerão que a igreja pertence a Ele, pertence a Cristo, que a igreja é amada por Jesus. Jesus promete a Filadélfia: eles estão vindo contra vocês, eles são mentirosos, eles falam que vocês não têm salvação, que vocês não têm herança, mas eles são mentirosos. Agora, ouçam bem, eu farei com que eles reconheçam que vocês são amados. A igreja é uma comunidade amada, valorizada, honrada. É preciso que você e eu entendamos que nós fazemos parte da igreja de Jesus, do corpo de Cristo Jesus. A igreja da qual você e eu fazemos parte é a noiva de Jesus. E Ele a ama profundamente, Ele a respeita profundamente. Jesus é o noivo que ama de verdade a sua noiva. É o noivo que respeita de verdade a sua noiva. Há vídeos na internet em que, na hora do casamento, noivos para se exibirem, põem as suas noivas em extremo constrangimento. Empurram na piscina, enfim, suja o rosto com o bolo da festa. Expõe a sua noiva ao constrangimento no dia mais especial da vida, ou num dos dias mais especiais da vida. Jesus jamais faria isso. Jesus jamais colocaria a sua noiva, a quem Ele tanto ama, a quem Ele tanto respeita,
a uma situação de desonra, de vergonha, de constrangimento. Então nós somos a noiva de Jesus, por quem ele sacrificou a própria vida, por quem ele sacrificou o próprio corpo, por quem ele derramou o próprio sangue. Somos a noiva de Jesus, somos a noiva de Cristo. Você e eu, como igreja de Jesus, nós somos reconhecidos em honra por Deus e também pelos homens. Terceira promessa, uma promessa de proteção. Diz o versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A igreja de Filadélfia foi fiel a Jesus. A igreja de Filadélfia não cedeu às pressões, permaneceu firme. Diz aqui a Bíblia, diz aqui o texto. E por isso Cristo lhe prometeu proteção da tribulação. Entendam, Cristo às vezes protege a igreja da tribulação e na tribulação. Aqui no caso da igreja de Filadélfia, Cristo está prometendo uma proteção da tribulação. Ela não passaria por uma grande tribulação. Em sua soberania, Deus é soberano, em sua soberania, e conforme o seu santo propósito, Cristo pode permitir que sua igreja passe por tribulações. Cristo pode permitir que a sua igreja passe por perseguições. Deixa eu contar uma história para vocês. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a Romênia foi invadida pelos russos. Os russos instalaram no país o regime comunista. Para quem não sabe, o regime comunista, ele é contrário à religião, é contrário à crença em Deus, à fé em Deus. O regime comunista e a ideologia comunista, ela repudia qualquer crença, qualquer fé em Cristo Jesus, em Deus. Para essa ideologia, o cristianismo, ele é uma espécie de ópio da sociedade, que era o que o marxismo defendia e defende até hoje. Então, um Estado comunista é fundamentalmente desenvolvido em cima de uma realidade ateia. Um governo comunista, um país comunista, uma nação comunista, vai ter em sua prerrogativa a ideia de que a sociedade deve ser uma sociedade que não crê em Deus, que não crê em Jesus, que repudia a religião. Estou dizendo isso para que nós entendamos a situação da Romênia. Os russos instalaram na Romênia, ao final da Segunda Guerra Mundial, esse regime, o regime comunista. E esse regime comunista passou a perseguir fortemente as igrejas cristãs. Uma das vozes influentes do cristianismo, o pastor luterano Richard Wurmbrand, foi preso em 1948 com a sua esposa, uma jovem cristã chamada Sabina. Durante 3 anos,
sua esposa, foi escravizada em campo de concentração. 3 anos em campo de concentração. E o seu esposo, Richard, ele ficou numa cela, numa prisão solitária, sem ver qualquer pessoa por esse período de 3 anos, a não ser os seus torturadores comunistas. Ele ficou preso durante 14 anos, em prisões feitas pelo governo comunista para essa finalidade, sob a tortura dos seus algozes. Mais tarde, Richard Wurmbrand escreveu um livro com o título Torturados por Amor a Cristo. Depois você pode ir lá no Google ou no YouTube e escrever Torturados por Amor a Cristo, Richard. Vai aparecer lá um documentário no qual esse servo de Deus é posto ali a sua experiência nesses anos todos de sofrimento. E nesse livro também ele conta a sua experiência dessa época. Nesse livro, Richard escreveu um trecho onde declara, abre aspas, os anos de prisão não me pareceram tão longos, 14 anos, não me pareceram tão longos, porque eu descobri sozinho em minha cela, que além da fé e do amor, há em Deus um deleite, um profundo e extraordinário êxtase de felicidade a que nada no mundo pode comparar. Fecha aspas. Para nós, às vezes, pode ser difícil aceitar tamanha tribulação da igreja, mas não podemos sondar os propósitos de Deus. Quem pode sondar? Quem pode imaginar qual é o propósito de Deus para uma situação de aflição na qual a sua igreja está inserida? Precisamos crer que em todas as coisas, que todas as coisas, cooperam para o bem do povo de Deus, até mesmo o sofrimento. Pois bem, havia um propósito de Deus para a vida e para o ministério de Richard. Após anos em que ficou preso, Richard fundou, no ano de 1967, a Voz dos Mártires. A Voz dos Mártires é uma organização interdenominacional cristã, dedicada a ajudar a igreja perseguida no mundo inteiro. Então Deus tinha um propósito para a vida de Richard. Deus o usou no sofrimento, para que por meio daquela experiência terrível, ele viesse também a ser iluminado para se preocupar em ajudar, criando uma organização forte, que funciona até hoje, que tem hoje seus estatutos, que tem hoje os seus projetos, as suas fundamentações, e que se preocupa em ajudar a igreja perseguida no mundo. Em sua soberania, Deus pode permitir que sua igreja passe pela tribulação. Mas Ele também pode poupá-la da tribulação. A igreja de Filadélfia, Jesus prometeu o livramento da tribulação. Deus permitiu que a igreja romena fosse perseguida pelo comunismo, mas Deus não permitiu que a igreja brasileira, sofresse do mesmo modo. Não por enquanto, não ainda. Não ainda. A igreja brasileira ainda não é perseguida ferozmente. Não é.
E se Deus não permitiu isso, é porque Ele tem um propósito para nós também. É porque Ele tem um propósito para a igreja brasileira nesses dias, nesses tempos. As igrejas perseguidas têm muitas limitações, têm muitas restrições por conta das perseguições, mas as igrejas em liberdade são o suporte de Deus para socorrê-las com recursos. Enquanto as igrejas são perseguidas, as igrejas em liberdade, elas oram, elas mandam recursos, elas se mexem para ajudar, para levar o socorro. Então, como igreja liberta da perseguição ferrenha, nós precisamos entender por que Deus nos colocou nessa condição, nessa situação de igreja não perseguida. Então nós precisamos aproveitar a nossa liberdade, a liberdade que temos, para sermos um ombro amigo de igrejas que são perseguidas no mundo. Quarta promessa, uma promessa de regresso. Diz o versículo 11, venho em breve, retenha o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Para a igreja de Filadélfia, Jesus promete o seu retorno. Jesus promete o seu regresso. Ele diz, venho sem demora, venho em breve. Permaneçam firmes, crentes de Filadélfia. Não se abatam, não desistam da fé de vocês, guardem a fé de vocês, porque logo virei buscá-los para mim. O regresso de Jesus para nós é uma certeza. É uma certeza. Nós sabemos que Ele virá. Nós cremos que Ele virá. Nós sabemos que, por ser uma certeza, sabemos sim que os poderes do mundo se curvarão ao poder e à presença gloriosa de Jesus Cristo, porque quando Ele virá, Ele não passará despercebido. Ah, mas Jesus já veio, voltou, subiu, eu não percebi, cadê? Ele não passará despercebido. Quando Ele chegar, Ele vai avisar por que chegou, como chegou, todos verão. A Bíblia diz que até mesmo que o traspassaram contemplarão a sua vinda gloriosa. Então, para nós é uma certeza. Para nós, a Igreja de Cristo, o regresso de Jesus é motivo de alegria. Você encara a volta de Jesus como um motivo, uma razão para alegria, para regozijo? Pois deve ser. Para nós, o retorno de Jesus deve ser motivo de alegria, porque quando Ele vier, o nosso coração se encherá de alegria, porque finalmente nós o conheceremos. Nós o veremos de fato como Ele é. Isso não é maravilhoso? Conhecer Jesus como Ele é. Porque, por enquanto, nós temos uma imagem física de Jesus que, em nossa mente, é incerta. Quando nós pensamos em Jesus, que imagem vem à nossa cabeça? Eu vou dizer a imagem que vem na minha cabeça. Vem a imagem daquele rosto retratado na Idade Média. Pode ser aquele rosto? Pode, mas também pode não ser. Eu não sei. Eu não sei como ele é. Mas eu saberei quando ele vier. Então eu vou ficar alegre. A igreja vai se regozijar quando ele vier, porque ela vai o conhecer de verdade.
logo nós tocaremos nele, logo nós o abraçaremos. Quando você encontra alguém que você tem muita saudade, o que você faz? Você abraça, você cheira, você beija. Você quer ficar perto? Então a igreja vai poder ficar perto de Jesus. A igreja vai poder abraçar Jesus. Não é possível que ele vai negar um abraço para nós. Não é possível. Ele não negou um beijo para Judas. Por que negaria para nós? Então vai haver alegria para a igreja vai estar perto do seu Deus, vai estar perto do seu Senhor. Quando ele aparecer nas nuvens, com poder e grande glória, ficaremos extasiados de alegria, porque será um basta para o sofrimento. Não haverá mais sofrimento, será um ponto final para a morte, a dor, será um ponto final para o pecado. Será a derrota completa de Satanás, será o fim da linha para ele. Oh, irmão, será tão especial, será tão maravilhoso, será tão digno, tão glorioso o retorno, o regresso de nosso Senhor Jesus. Mas será também a ocasião em que nós receberemos um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo santo. Porque o corpo que nós temos é um corpo tão falho, é um corpo que dia após dia vai ficando tão frágil. As irmãs falaram na lição bíblica, olha, há 20 e poucos anos atrás eu era uma pessoa, eu tinha um certo vigor. Hoje esse vigor já não é o mesmo. Irmãos, olha, eu acabei de trocar esse óculos aqui. Eu digo para vocês o seguinte, eu sempre tive vontade de usar óculos. Vontade de usar óculos, não de ficar ruim das vistas. Mas eu sempre tive vontade de usar óculos. Eu lembro que eu fazia as palestras junto com a equipe da FUMAP, por volta ali do ano de 2012, 13, 14, 15, enfim. E um dia, eu estava lendo uma projeção, e algumas letras estavam embaçadas. Eu não conseguia ler, eu tinha que me aproximar da projeção para poder ler. Naquele dia, alguém percebeu e disse assim, olha, você precisa de óculos. Fiz a consulta de vista e comprei um óculos simples. Feinho, bichinho velho, mas quando eu coloquei aquele óculos, nossa, parece que veio uma alegria tão grande, porque eu enxergava tão nitidamente as coisas. E eu pensei na hora, por que eu não coloquei antes um óculos? E recentemente eu tive que trocar de óculos, porque a minha dificuldade para enxergar, ela passou de longe para se enxergar longe, para também enxergar perto. Então eu já sinto alguma dificuldade, pouca, mas sinto uma dificuldade também às vezes de enxergar algumas letras perto. Então eu tive que trocar para me possibilitar ter uma melhor visão, não só da distância, mas também de perto. Vocês que são habilitados nessa questão da saúde visual, qual vai ser o próximo passo para a minha saúde visual? Qual vai ser as minhas dificuldades daqui por diante? Eu não sei, mas eu suspeito que logo mais eu vou precisar trocar por uma lente mais forte. Eu vou precisar trocar por uma lente que me possibilite, com o passar dos anos, continuar vendo as coisas com nitidez. Se eu tiro,
o rosto de todos ficam embaçados. Todos. Consigo ler algumas coisas com dificuldade, mas consigo ainda, bem de perto. Mas quando eu coloco é outra coisa, é outra história. Reflexo de um corpo tão limitado, de um corpo que vai se fragilizando. Eu lembro que eu tinha uma facilidade enorme para memorizar algumas coisas há alguns anos. Eu lembro que eu memorizava com facilidade. E eu sei que hoje essa facilidade já não me é mais uma realidade. Eu já não consigo memorizar muitas coisas com a facilidade que eu tinha antes. Quando Jesus vier, quando Ele vier, nós receberemos um novo corpo. Um corpo transformado. Um corpo santo. Um corpo que não terá mais as limitações que nós temos agora. Quando Ele vier, nós saberemos que em questão de momento, nós estaremos num novo lar, o céu maravilhoso. Se você acha que aqui é bom, imagine quando estiver no céu. Se você acha que a Disneylândia é um lugar especial, você não viu nada, nada. Eu digo para você que você está se contentando com muito pouco. Se você acha que as belezas daqui, que os prazeres daqui são sensacionais, eu digo para você que você está se contentando com pouco, muito pouco. Porque o melhor mesmo está por vir, o melhor mesmo é o céu. Então, nesse momento, nós precisamos clamar: ora vem, Senhor Jesus. E que Ele venha logo, e que o Senhor venha logo para pôr fim ao sofrimento e para nos possibilitar a oportunidade de morarmos no céu com Ele, de estarmos para sempre ao lado dEle. Quinta promessa, já finalizando. Uma promessa de pertencimento. Diz o versículo 12: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Jesus afirma que a igreja de Filadélfia tinha pouca força. Ao contrário da igreja de Sardes, ela não possuía fama. Não possuía fama. Mas a igreja de Filadélfia pertence ao Senhor. Ela pertence ao ser mais poderoso do universo. Não tem fama, não tem força, mas tem um dono que é o mais forte de tudo que existe no universo. A igreja recebeu de Jesus a promessa de que seria posta por coluna no santuário de Deus. Coluna, uma igreja que não tem força, vai ser coluna no santuário de Deus. Na terra ela não tem força, mas no céu ela será coluna do santuário de Deus. Aos olhos do mundo, a igreja pode ser fraca, pode não ter relevância, mas aos olhos de Deus ela é forte, imponente, firme, sólida. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Jesus, e Ele escreverá em nós o nome de Deus, porque nós pertencemos a Ele. Em nós haverá a marca do céu, a marca de Deus, porque nós pertencemos a Ele. E nós pertencemos a Ele porque nós fomos comprados por um alto preço. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue derramado na cruz do Calvário. Este sangue nos tornou propriedade de Deus. A igreja é propriedade de Deus. A igreja não tem um dono terrestre. A igreja não tem um dono. O pastor não é dono da igreja. O diácono não é dono da
da igreja, o presbítero não é dono da igreja, o patrocinador não é dono da igreja. O dono da igreja é aquele que morreu por ela, que se compadeceu por ela, que sofreu por ela, que abriu os braços numa cruz para que, em favor dela e por amor a ela, recebesse de Deus o castigo que nós deveríamos ter recebido. Então nós não somos mais deste mundo, não somos, irmãos, nós não somos daqui. Você não é daqui, você não é deste mundo, a sua cidadania, ela não é necessariamente daqui. Você tem documentos daqui desta terra, você tem uma identificação nesta terra, mas a sua cidadania não é terrena. A nossa cidadania é celestial. Nossa pátria é celestial. A nossa cidade é celestial. Fique em pé, por gentileza. E o grupo de louvor pode vir à frente. Eu quero concluir minhas palavras com o texto de Filipenses 3, 20 a 21. 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É lá a nossa cidade, é lá o nosso lugar. É de lá que vem o nosso Senhor. Ele não virá do inferno. Ele não virá de um lugar de sofrimento. Ele não virá do purgatório. O nosso Senhor virá dos céus. É de lá que nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. É esse o corpo que nós teremos, um corpo glorioso. Um corpo conforme ao corpo de Jesus Cristo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. É isso que nos aguarda, é isso que nós esperamos. Foi isso que a igreja de Filadélfia recebeu como promessa. É isso que nós recebemos como promessa. Promessa de pertencimento. Nós pertencemos ao nosso Senhor. Não pertencemos a mais ninguém. Não. O seu filho não pertence a você. Se ele é filho de Deus, se ele é servo de Deus, ele não pertence a você. O seu marido, ele não pertence exclusivamente a você, se ele entregou a vida para Cristo. A sua esposa não pertence exclusivamente para você, se ela entregou a vida para Jesus. Eu sei que o seu marido e a sua esposa são muito importantes para você. Eu sei que o seu filho, sua filha são muito importantes para você. Eu sei que os seus pais são muito importantes para você. Mas lembre-se, antes de você, antes deles, vem Cristo em sua vida. Cristo é o primeiro na sua vida. Nós pertencemos a Jesus, antes de qualquer coisa. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, com a certeza de que o nosso Senhor tem o melhor para nós, sempre.